ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, é alvo de operação da PF que investiga suposto esquema ilegal de espionagem. A PF deflagrou uma operação nesta manhã, quinta-feira, dia 25, em endereços de pessoas ligadas a um suposto esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O Ramagem, ele é personagem central de um dos episódios mais importantes dos últimos anos. Eu chamo de um divisor de águas. Um divisor de águas na história recente do país. Vocês estão lembrados que em 2020 o Sérgio Moro saiu, deixou o governo, fazendo várias acusações, contra daquela o governo. Forma pirotécnica, Daquela forma pirotécnica e tal. Acusações que se provaram infundadas, não havia nenhum problema com o governo. O problema é assim, o grande problema seria a tal da reunião ministerial, Depois nós viemos a conhecer o conteúdo da reunião ministerial, não existe nenhum crime ali, nada, pelo contrário, ali aquela fita da reunião ministerial só mostra que o Bolsonaro realmente era aquilo que ele dizia ser, Ele pensava realmente... Enfim, eu não sei o que o Moro pensou. Talvez ele pensasse assim, se eu sair o governo cai, entende? Eu sou um herói nacional, então eu vou... Pensou errado e saiu dizendo. E nesse dia, no dia em que, se não me engano, no próprio dia da saída do Moro, o Alexandre de Moraes proibiu que o presidente da República exercesse a sua prerrogativa de escolher o diretor-geral da Polícia Federal, que era o Alexandre Ramagem. Não, alegando que ele era amigo, que não sei o quê. Bom, depois nós veríamos um advogado do presidente da República, do ocupante da presidência, sendo alçado ao Supremo Tribunal Federal. E aí tudo bem, não tem nenhum problema. Mas enfim, e o Bolsonaro recuou, não nomeou o Ramagem. Quer dizer, a partir daí, o STF teve o sinal verde para todos os seus abusos. Então, ali é que começaram os abusos, terríveis abusos, que vêm sendo cometidos aí nos últimos anos pelo Supremo Tribunal Federal. Ali é a origem. A gente estava falando de origem aqui. A origem desse Brasil, da ditadura atual, a origem da ditadura que nós estamos vivendo é essa. Foi o dia em que o Alexandre de Moraes proibiu a nomeação do Ramagem. Então, o Ramagem é isso, ele é um símbolo, ele tem, além de tudo, ele é um símbolo da oposição à ditadura, de tudo que é oposição à ditadura. O que eles precisam? Eles precisam eliminar os símbolos da oposição à ditadura. Então eles agora foram no Jordi. O Jordi, que é o líder da oposição. Foram lá, fizeram uma operação, mas eram provas pífias, Inclusive eu vi um jornalista aí dizendo o seguinte, que olha só o crime que ele cometeu, ele trocava figurinhas com um golpista. Quer dizer, isso se tornou, na ditadura brasileira, trocar figurinhas com alguém se tornou crime. Se esse cara é acusado de golpista, nem sabemos se é, provavelmente não é, provavelmente é inocente, como a maioria absoluta dos presos de 8 de janeiro. Então, trocar figurinhas com essas pessoas se tornou crime. Isso aí é a reprodução do crime por associação da ditadura soviética. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, é crime você ter qualquer tipo de relação. Pode, inclusive, trocar figurinhas. Você não pode trocar figurinhas com as pessoas que supostamente representam uma ameaça ao Estado democrático de direito. Só se for as figurinhas do STF. Sim. As figurinhas do STF pode. Aquelas lá que é... Como é que é? Defesa da Constituição, gostoso demais. Aquela tá liberada. Você pode trocar à vontade aquelas figurinhas. Defesa da Constituição, gostoso demais. Aquela lá não tem problema. Pode trocar a figurinha à vontade. Em defesa da democracia, Você não pode trocar a figurinha com um cara que estava na posse do Bolsonaro em 2019. Tá? E botaram lá a foto dele dizendo que ele estava no 8 de janeiro. Entendeu? Com esse cara você não pode trocar a figurinha.
entendeu? Mas as figurinhas lá do Supremo pode trocar à vontade e tal. Não tem problema, não. Essa é gostosa. Essa é gostosa demais. Agora, o Ramagem é um símbolo também, né? Ele é um símbolo, ele precisa ser, é assim como o Bolsonaro, por exemplo. Por que a esquerda quer prender o Bolsonaro? Por que a esquerda brasileira quer prender o Bolsonaro de qualquer maneira? Porque ele é um símbolo. Não se trata do que o Bolsonaro realmente fez, mas aquilo que ele representa. Na cabeça das pessoas, o Bolsonaro representa a antítese da ditadura, algo que está contra a ditadura. Eu não estou entrando no mérito, tá? Se o Bolsonaro fez o certo, se ele foi um bom ou um mau presidente, se ele foi covarde ou não, se ele foi traidor ou não. Eu não estou entrando nesse mérito. O que eu estou dizendo é que o Bolsonaro hoje simboliza a antítese à ditadura PT-STF. Ele é o símbolo. Tá? O símbolo, ele condensa, o símbolo faz isso. Ele condensa vários sentidos, né? E condensando esses sentidos, ele mostra o seguinte, que existe uma oposição à atual ditadura. Existe gente que é contra. Existe gente no Brasil, e são milhões de pessoas, que consideram o Lula um presidente ilegítimo. Existem milhões de pessoas que consideram um absurdo o sujeito condenado pela justiça a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção ser eleito presidente da República. Não importa quantos votos ele teve. Tá? Isso é outra discussão. Quantos votos ele teve é outra discussão. Importa que é um absurdo o criminoso condenado em 3 instâncias de justiça por 9 juízes diferentes a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção. É um absurdo que esse sujeito seja presidente da República. E, portanto, ele é ilegítimo, ele é um usurpador. Então, eles precisam destruir os símbolos que se opõem a esse regime. O Ramagem é um desses símbolos. E veja, foi escolhido justamente esse momento, janeiro, em que o Congresso está em recesso. O Congresso Nacional está em recesso. Então, a oposição, eles tiveram que viajar agora, depois do Jordi, os deputados de oposição, que é meia... Olha, falar a verdade, se tiver 20 deputados realmente de oposição no Congresso, é muito, tá? É muito. Tem uns 20 lá que são sérios, que realmente fazem oposição. A oposição que uma ditadura merece, que é a oposição sistemática. Então, eles aproveitaram isso por quê? Porque, do contrário, se tivesse em atividade parlamentar, o próprio Lira se veria numa situação... Peraí, ele foi lá no gabinete do deputado, a Polícia Federal, a Stasi do Lula e do STF, entrou aqui no Congresso Nacional, no gabinete de um deputado, de um parlamentar que tem imunidade, entende? Haveria problemas aí, poderia haver problemas. Por exemplo, a obstrução. Se acontece isso num período normal, o que restaria aos deputados de oposição? Fazer obstrução. Não vota nada enquanto tiver acontecendo isso. Entende? Não vota nada. Não, escuta, não valeu, essa operação está anulada. É assim, assim que eles agem. Eles agiram porque sabem que o Congresso está fechado. Na verdade, gente, o Congresso, hoje, virou um teatro. Eles estão dizendo o seguinte, eles estão fechando o Congresso Nacional diante dos nossos olhos. A ditadura PT-STF está fechando o Congresso Nacional diante dos nossos olhos. E aos deputados o que resta? Reclamar. Apenas isso. Porque a atividade política parlamentar ela se tornou meramente simbólica, protocolar. Tá? Aquilo lá existe para fazer balcão de negócios. Tá? Aqueles que se negam a fazer balcão de negócios, o que resta a eles? Reclamar, denunciar a ditadura, que é o que eles estão fazendo. Deputados como o Jordi, o Ramagem, a Bia Kicis, o Marcel Van Hatten, né, o Felipe Barros, né, esses aí,
o Nicolas Ferreira, o Paulo Bilinski, que eu não quero... Sim. Eu sei que vou deixar de citar pessoas importantes aqui. Mas assim, mas são 20, viu? Não passa muito disso daí, não. São uns 20, olha, gente, sendo muito otimista, 25 deputados realmente sérios, que realmente fazem oposição. Então, é isso. O Congresso Nacional está sendo fechado diante dos nossos olhos, e eu sou bastante pessimista em relação ao que pode ser feito dentro da política institucional hoje. Não sei. O Congresso acabou a imunidade parlamentar, acabou a proteção dos deputados, né? Fazer oposição no Brasil se tornou um crime hoje, e todos os deputados de oposição vão ser perseguidos da mesma maneira. Escrevam o que eu estou dizendo. Todos os deputados de oposição vão ser perseguidos e caçados com C cedilha da mesma maneira. Tem outra coisa também. O Ramagem é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E é importantíssimo para o atual regime que como é que é o nome do rapaz lá mesmo que gosta de funk, que está lá na Prefeitura do Rio? Eu sempre esqueço. O Paes, né? Eduardo Paes. Ele gosta de funk. Gosta? Ele gosta muito de funk. Eu vi uma foto dele dançando funk e tal, não sei quando. Eu gosto muito de funk e de samba. Mas o funk é uma boa. Eu vi ele dançando funk. Então é importante. Opa! Tá caiu? Tudo bem, acho que o... Ah, não. O funk, eu não sei que falei do Eduardo Paes aqui, mas o Ramagem é candidato, então ele precisa ser... Gente, acabou, não tem mais eleição séria no Brasil. Eles querem destruir todos os candidatos da direita, todos os candidatos da oposição, todos os candidatos que incomodam o atual regime. Então eles querem destruir o Ramagem, porque o Ramagem ameaça o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Eles querem destruir, por exemplo, o Deltan. O Deltan que é candidato, eu não duvido nada que tenha aí nos próximos dias uma operação contra o Deltan. Que o Deltan nem é mais deputado, né? Não bastou, né? Caçarem foi caçado, mas agora ele é candidato a prefeito de Curitiba, e com grandes chances, né? Com grandes chances. Vão atrás fizeram isso com o Jordi, que é pré-candidato a prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro, uma prefeitura importante também. Sim. Né? Foram atrás do Jordi. Então é isso, eles querem destruir a oposição. Passo, assim, cabeça por cabeça, eles vão atrás de cada um. Não tenha dúvida disso. Então, isso é viver, meus amigos, isso é viver numa ditadura. Nós estamos vivendo numa ditadura, que não pode fazer oposição. Agora, eu queria lembrar uma coisa aqui a vocês. As pessoas falam, mas nos regimes comunistas não tinha eleição. Engano de vocês. Todos os regimes comunistas da história tinham eleições. Todos. O problema é que os candidatos eram escolhidos pelo regime. Só podia se candidatar quem o regime permitisse. E é o que está acontecendo no Brasil atualmente. Eles estão criminalizando a oposição, gradativamente vão fazer um a um, tá? Estão indo atrás de todos e não há reação. Aí você fala, a possibilidade é a reação do povo nas ruas, entende? O povo nas ruas, você acha, a ditadura não tem medo do povo nas ruas. É o povo que tem medo da ditadura. Eles já provaram que o povo nas ruas não significa nada. Não significa nada. Eles já sabem que o povo nas ruas não significa nada para eles. Não vai mudar. Todos os meios de ação hoje estão nas mãos da esquerda. Todos os meios de ação no Brasil, né? A Polícia Federal, a Polícia Federal já virou uma Stasi. E qual era o significado de Stasi? Stasi era uma abreviatura para Ministério da Segurança do Estado, da Alemanha comunista. A segurança do Estado. Então, é isso que hoje a Polícia Federal faz.
Ela não quer defender os cidadãos, não quer defender as pessoas, defender o país. Não, eles querem garantir a segurança do Estado, ou seja, a segurança do atual regime. Nenhum tipo de... Eles querem eliminar toda e qualquer ameaça à estabilidade do regime ditatorial. É exatamente isso que eles estão fazendo hoje. É exatamente isso que a Stasi do Alexandre de Moraes está fazendo hoje com a oposição brasileira. Então, é um momento de quê? Gente, agora é o momento das catacumbas. Nós vamos ter que voltar para as catacumbas. Eu costumo falar isso. Eu não vejo, eu sou bastante pessimista em relação a mudanças lá no Congresso, a projetos de lei, qualquer coisa. Se aprovarem algum projeto de lei lá no Congresso, alguma PEC, né, lá no Congresso, para tentar diminuir o poder do STF e tudo mais, o STF vai lá e derruba com a maior facilidade. Acabou a democracia, acabou a política institucional no Brasil. O que você tem hoje é a política ditatorial. Tá? O exercício da política é esse exercício do fingimento. E aqui eu queria lembrar o nosso querido professor Olavo de Carvalho. Qual que era uma das grandes razões para o sucesso do trabalho do professor Olavo de Carvalho? Ele destruiu a cultura do fingimento no Brasil. Ele era incapaz de fingimento. O Olavo não era infalível, ele falhava às vezes, tá? Embora acertasse a maior parte das vezes, né? Ele não era infalível, mas o Olavo era sincero. Ele descrevia aquilo que estava acontecendo diante dos olhos dele. E é isso que nós vamos fazer agora, é isso que nós temos que fazer agora. Eles podem fazer o que quiserem, mas nós não vamos fazer acordo com esses fingidores. Nós não vamos fazer acordo com quem observa o que está acontecendo. Você está vendo a ditadura acontecer na sua frente agora. Então, eu não posso fazer nada? Realmente, eu não tenho os meios de ação para evitar isso. Mas eu posso descrever o que está acontecendo. E é isso que o Brasil Sem Medo está fazendo. O Brasil Sem Medo está descrevendo a realidade do Brasil hoje. Com poucas exceções aí, nós estamos sozinhos na mídia. Poucas exceções, né, que nem preciso mencionar aqui, né? Até porque se eu falar, eu vou chamar atenção para eles, então não quero causar problemas para os nossos amigos. Mas isso. Hoje, descrever a realidade, meus amigos, é uma atitude subversiva. O mero fato de você descrever a realidade é uma atitude subversiva, passível de punição pelo atual regime. Olhar abrir os olhos, né? Como o que o Olavo fez com o Brasil foi tirar as escamas dos nossos olhos. Então agora não tem como a gente desaprender isso, tá? Nós já sabemos que isso tudo, que todo esse sistema montado em Brasília é um grande teatro, né? Assim, é o império do fingimento. Mas eu não posso deixar, se eu já sei disso, eu não posso compactuar, eu não posso dizer, olha, vocês não estão fingindo. Não, vocês estão fazendo, vocês estão realmente fingindo, vocês estão fazendo um teatro, né? E chamam esse teatro, esse simulacro, vocês chamam de democracia. E nós vamos continuar dizendo, vocês estão fingindo. Vocês estão simulando, vocês estão mentindo. Nós estamos vivendo uma ditadura cruel, tá? Que é capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E eu não vou parar de dizer isso. Entende? Essa é a minha única saída. Eu não posso parar de dizer que nós estamos vivendo sob um regime ditatorial, né, que vocês estão criminalizando qualquer tipo de oposição ao atual regime. Isso eu não posso parar de dizer, né?
Eu não posso deixar de dizer isso. É uma questão muito simples. Então, é isso. A operação contra o Ramagem é mais um capítulo dessa sucessão de golpes contra a liberdade no Brasil.